Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Aqui é a Luciane Scavazza. Acabei de chegar da Itália, já estou aqui no escritório. Eu gostaria de falar com vocês sobre todo esse acompanhamento meu, esses 60 dias que eu passei na Itália, acompanhando toda a evolução desse decreto-lei 36/25, que trouxe alteração nas regras, no direito do reconhecimento da cidadania italiana, né? Bom, pessoal, é um momento de bastante dúvida, incerteza, né? E eu gostaria, então, de compartilhar um vídeo de uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa que é autoridade no assunto, que tem pelo menos 30 anos de carreira e conhecimento no reconhecimento do direito da cidadania italiana. E eu achei muito justo compartilhar com vocês esse vídeo. Eu estou falando de Daniel Tadoni, que é um genealogista, pesquisador, sociólogo, conselheiro do TGE, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, e hoje também presidente da Nat Italiani, que é uma associação italiana muito importante, composta de juristas e especialistas como a Equitália, que obviamente é associada, né, que defendem os direitos do reconhecimento da cidadania italiana e que inclusive esteve na Câmara dos Deputados fazendo uma reunião, tá? E vocês podem acompanhar essa reunião pelo link aqui abaixo que eu vou disponibilizar para vocês, inclusive links com informações também do Daniel Tadoni, para quem não conhece, ok? Pessoal, as informações que o Daniel Tadoni vai trazer para vocês nesse vídeo, que eu recomendo que vocês assistam inteiro, tá? É sobre os impactos desse decreto, o que muda, né, efetivamente, e qual a melhor opção, decisão para o momento, tá? Então, gostaria que vocês assistissem, para que vocês pudessem se tranquilizar, para que vocês pudessem ter um norte de uma fonte segura de informação, obviamente a Equitália e as nossas alianças estratégicas, ok? Então aproveitem o vídeo, aproveitem o conteúdo e, obviamente, se vocês quiserem conversar comigo, aquela conversa olho no olho que sempre a Equitália prioriza, eu estou por aqui, ok? Então, pessoal, vamos juntos atravessar esse momento, vamos conversar, vamos trocar informações, mas a prioridade é mantenham-se confiantes e seguros de que a Equitália está pronta e preparada para enfrentar esse desafio, que não é um novo caminho, porque nós já traçamos esse caminho em outros momentos e não faz muito tempo. Então, o que a gente pode dizer é que nós temos autoridade no assunto e nós podemos sim seguir em frente. Bom vídeo para vocês, vem aqui com a Equitália. E o governo da Itália, como muitos de vocês já sabem, resolveu, 2 meses atrás, editar um decreto-lei que depois foi convertido. Vocês todos, com certeza, acompanharam esse processo, né, de 2 meses e pouco, e culminou com a Lei 74, que, na verdade, é a lei de conversão do decreto, e o decreto, basicamente, insere modificações na lei atual de cidadania, que é a 91 de 1992. Eu não sei, assim, não conheço todos vocês, talvez algum outro conheça, então não sei o quanto vocês têm essa intimidade com essas questões relacionadas às leis de cidadania italiana e a ação delas no tempo. Então, antes de falar especificamente sobre isso, eu acho que é importante nós termos essa noção, né, de que até o momento, ou seja, até o momento deste decreto, em toda a história da Itália, né, ou seja, da Itália como nação, né,
a nacionalidade, ela sempre foi regulada pela lei do momento em que a pessoa nasceu, né? Então, isso aconteceu em absolutamente todos os momentos, em todas as decisões, sejam administrativas, sejam judiciais, né? Esse sempre foi o ponto principal quando nós falamos em cidadania italiana. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas que nasceram antes de agosto de 1992, quando elas solicitam a nacionalidade italiana, o reconhecimento desse status, porque é o reconhecimento desse status, ou seja, é uma verificação que essa pessoa possui essa nacionalidade. No caso das pessoas nascidas antes de agosto de 92, qual lei é aplicada para aquela pessoa, independentemente de quando ela peça essa verificação? É a Lei 555 de 1912, né? Claro, as pessoas nascidas antes de 1912 são reguladas pelo Código Civil de 1865. E essa transmissão automática, ela era, até o momento do decreto, ela era dada por boa, ou seja, ela era a lei, ela era o princípio, a diretriz de todo o arcabouço jurídico relacionado à cidadania. Todas as decisões das cortes, dos tribunais, das cortes superiores, né, da segunda instância, das cortes superiores, sempre se basearam nisso. Todos os casos de indeferimento, todos os casos em que houve, por algum motivo, um revés judicial, ele nunca se deu pela interpretação diferente desses princípios básicos. Ele sempre se deu por outras chicanas jurídicas, interesse de agir, problemas de identificação da linhagem, por exemplo, o que aconteceu em Trieste. Bom, mas o ancestral ele obteve um emprego público, então ele perdeu a nacionalidade italiana. Várias foram as situações em que houve indeferimentos, porém nunca questionando a aplicação dessas 3 leis básicas que regem a cidadania italiana. Com o decreto, o governo, de uma maneira violenta, totalitária, ele subverte todo esse arcabouço. Tá? Quando eu digo violenta e autoritária, não é uma licença poética política, é uma realidade. Por que autoritária? Autoritária porque o decreto-lei ele faz com que não possa haver discussão parlamentar, praticamente, né? E violenta por quê? Porque da noite para o dia, todo o arcabouço teórico é jogado na lata do lixo. E foi isso que o governo fez. O governo emanou esse decreto e resolveu jogar na lata do lixo toda a história da Itália relacionada à questão de cidadania italiana. E por que essa introdução é necessária? É necessária para entender a gravidade do que foi feito, né? E a pergunta que todos nós temos hoje com relação a essa gravidade, e essa é uma pergunta que tenho eu, que temos todos nós aqui, e tem os advogados italianos, os juristas, os constitucionalistas, que é as cortes superiores, cada qual ao seu modo, como elas vão agir em face dessa realidade. Ou seja, qual vai ser esse comportamento. E, antes de analisar exatamente a questão do que foi modificado, que a gente pode falar em algumas linhas gerais, nós temos que tentar nos lembrar das decisões, né, que nós tivemos, não só bem recentes, né, como também decisões mais antigas, né? Vamos falar aqui das decisões mais recentes. Todo mundo aqui chegou a ler as decisões das sentenças gêmeas da Corte de Cassazione com relação à grande naturalização?
ou seja, todo mundo tem conhecimento desse conteúdo, né? Por que ele é importante? Ele é importante porque nessas duas decisões, a Corte de Cassazione, que seria, grosso modo, o nosso STJ, né? A Corte de Cassazione ela vai julgar as causas, né? Os recursos que chegarem até ela mediante o percurso, a esteira do Poder Judiciário. Então, isso chega na primeira instância, ele pode ter um êxito negativo ou positivo para o demandante, mas havendo recurso da parte que não gostou do resultado, ou seja, que acha que o resultado é incorreto, isso vai para o apelo, a segunda instância, e no apelo a mesma coisa. Existe uma decisão que uma das partes não concorda, isso sobe para a Cassazione. E foi o que aconteceu no caso da grande naturalização. E a grande naturalização dizia o quê? Dizia que, pelo fato do Brasil ter, em tese, imposto a sua nacionalidade para todos os imigrantes que tinham chegado no Brasil antes de 1889, aquela pessoa, aquele imigrante, havia perdido a nacionalidade italiana. E o que disse a Corte de Cassazione com as suas decisões relacionadas a esse tema? Ela disse basicamente que a cidadania italiana ela não pode se perder sem que seja por um ato voluntário. Né? Ou seja, ele colocou de uma forma bastante clara ali que a nacionalidade era imprescritível e ela poderia ser reclamada, ela poderia ser reivindicada a qualquer tempo. Isso é uma decisão de 2 anos e pouco atrás. Tá? Ou seja, não é uma decisão de 20 anos atrás, nem de 40 anos atrás, que não faria diferença na prática, mas só para entender qual é o ânimo de algo que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Então, o grande fato é que todas as decisões relacionadas à questão da nacionalidade, elas sempre foram extremamente garantistas. Né? E todas as decisões, toda essa jurisprudência, em praticamente, eu acredito, né, que todos os tribunais em que existe uma corte de apelo, houve decisões relacionadas à cidadania italiana de descendentes de imigrantes italianos. Ou seja, na Itália inteira houve decisões com relação a isso. E o que significa? Significa que todas essas decisões sempre se basearam em que a lei aplicável é a lei do momento do nascimento daquela pessoa. Não é a lei atual de cidadania, nem algo que se crie hoje que incide no estado de cidadania, no status civitatis daquela pessoa nascida no passado. E isso é importante, por quê? Porque esse é a base, né? Ou seja, a base jurisprudencial na qual todo o resto vai ser construído. Então, não há, o que eu quero dizer para vocês, bastante claro aqui, não há nenhuma decisão de nenhuma corte italiana que, uma vez sequer, tenha ido contrariamente a isso. E vocês podem perguntar, bom, talvez agora seja a primeira vez. É óbvio, ninguém pode afirmar com 100% de chances de que algo não possa dar errado. Isso é uma coisa absolutamente impossível. Porém, seria uma situação extremamente insólita. Por quê? Porque todo o arcabouço jurídico ele está presente e ele é muito concreto. Né? E, no caso do Decreto-Lei 36 de 2025, os problemas de vício constitucional eles não são apenas relacionados à questão da ação da lei no tempo, ou seja, do fato de que se aplica a lei do momento do nascimento. Os problemas de constitucionalidade também são outros. Né? Como vocês já devem estar sabendo, existem basicamente 2 tipos de vício constitucional. Você tem o vício formal e você tem o vício substancial. O vício formal do decreto-lei
36/2025 é o quê? É a decretação de urgência para um assunto que não é urgente. Né? E isso, o governo italiano, ele fez vários decretos relacionados a vários assuntos em que existem seríssimas dúvidas da constitucionalidade do uso do decreto-lei para regular esses assuntos. Não é só o decreto-lei 36, existem outros também. Tá? Mas vamos ficar aqui só no caso do decreto 36. Por quê? Porque qual é a urgência de regular uma situação que já vinha ocorrendo há décadas? Ou seja, não é uma situação que surgiu de repente, não é uma Covid, ou seja, temos uma emergência, uma pandemia, eu preciso de poderes especiais para poder agir pelo bem público. Então, eu uso um decreto-lei. Eu tenho uma emergência de imigrantes e refugiados na minha fronteira. Então, eu uso o decreto-lei porque é algo que eu não pude prever. No caso da cidadania italiana, nitidamente não é o caso, não é a situação. Por quê? Porque é algo que veio acontecendo e, por mais que possa se alegar, atingiu números inimagináveis, etc., etc., não foi algo que surgiu do dia para a noite. Então, esse é o primeiro vício de constitucionalidade do decreto, que é a decretação de urgência. Tá? Obviamente, o vício formal não é aquele que seria alegado em juízo nos novos casos protocolados. Tá? O vício formal ele será abordado em outra situação perante a Corte Constitucional. Tá? Não é aquele do processo da ação judicial ordinária de que nós estamos falando que advogados italianos podem impetrar para benefício de pessoas específicas. No caso de indivíduos, o questionamento da constitucionalidade se dá pelo vício substancial. E o vício substancial também não é só um. Um deles é aquele que eu disse, que é a questão relacionada à ação da lei no tempo, que é a irretroatividade, ou seja, o decreto, ele explicitamente retroagiu no tempo para anular efeitos de leis que tiveram efeitos no passado. Isso é evidente, porque o próprio decreto se propõe a isso. Né? Então, ele coloca, ele vai e diz, eu revogo os efeitos dos artigos tal, da lei tal, para essas pessoas. Então, ele não apenas retroage no tempo, como ele seleciona para quem essa revogação vai funcionar. Que isso já, ou seja, não só afeta o problema da retroatividade, como ele também afeta o artigo 3º da Constituição. Porque ele retroage no tempo e seleciona as pessoas em quem ele vai tocar. Vocês me acompanham até agora? Ou seja, ele revoga, ou seja, quando você, aqui nesse artigo 3 bis, ou seja, o decreto-lei insere na Lei de Cidadania o artigo 3 bis. Né? E ele faz o quê? Ele volta no passado e diz, para essas pessoas vale, para aquelas ali não vale. Então, assim, para quem é filho, basicamente, vou trocar em miúdos, bem grosseiramente. Para filhos e netos, vale. Para bisnetos e seguintes, não vale. Então, eu estou selecionando as pessoas em razão de uma condição pessoal, que é a sua posição numa árvore genealógica. Então, isso já fere o artigo 3º da Constituição italiana. Então, esse é o primeiro vício. O primeiro vício é a questão da irretroatividade, esse seria o segundo vício, que, na verdade, é um vício que acontece diversas vezes. Né? Depois existe um outro problema, que é um conceito que é também protegido constitucionalmente, que é o legítimo affidamento. E o que é o legítimo affidamento? É a certeza do direito, é a segurança jurídica. Então, por exemplo, em 2015, para citar um exemplo bastante ilustrativo,
sobre uma decisão da Corte Constitucional, não foi da Corte de Cassação dessa vez, aqui foi da Corte Constitucional. Vocês sabem que a Itália, até o ano 2000, né, ela teve uma moeda chamada lira, que depois foi substituída pelo euro, como aconteceu em vários países europeus. Durante muito tempo, as pessoas que possuíam notas de lira, elas podiam trocá-las, né? E existia um prazo bastante largo para essa troca. Num determinado momento, em 2012, o governo italiano resolveu baixar um decreto e dizer que imediatamente essas notas não valeriam mais. Que tudo que estava eventualmente na mão ainda de cidadãos seria revertido ao tesouro. Estou falando também muito grosso modo. O que acontece? O governo simplesmente adiantou um fim do valor de face de papel moeda do dia para a noite. Isso afetou pouquíssima gente. Afetou pouquíssimas pessoas, os valores que estavam envolvidos não eram altíssimos, porém, nitidamente, o governo tomou uma atitude do dia para a noite, sem dar previsibilidade, sem permitir que as pessoas agissem, e do dia para a noite disse, isso não vale mais. Então, a sentença, que nesse caso é uma sentença de 2015, né, ela simplesmente declarou inconstitucional o artigo do decreto que fez isso. Por quê? Porque ela diz que as pessoas têm direito à certeza do direito. As pessoas têm que ter... os cidadãos precisam ter confiança de que uma lei que tem a sua eficácia, isso será respeitado e que o legislador, ou seja, ou o governo, e sempre o parlamento, né, porque isso de alguma forma passa pelo parlamento, como passou o Decreto-Lei 36, ele tem direito de mudar as leis. Ninguém está dizendo que as leis são imutáveis. Só que a mudança da lei, ela precisa ter uma previsibilidade e não pode ser mudado do dia para a noite quando existe uma expectativa de que a pessoa pode agir em razão de uma lei que é válida. Isso significa o quê? Significa que você não pode punir as pessoas por nunca terem apresentado um pedido de cidadania que não tinha prazo. Uma coisa seria que se o decreto dissesse o seguinte, a partir de hoje todo mundo vai ter 10 anos, 5 anos, 10 anos, né? Aí tem que ver o que é razoável, né? Mas vamos colocar 10 anos para inscrever o seu nascimento na Itália. Todos aqueles que não inscreverem o seu nascimento na Itália terão declarada perdida a nacionalidade italiana. Então, ok, ele fez uma lei que vale para o futuro, daqui a 10 anos, e faz com que todo mundo possa agir de acordo com essa previsão. Vai ser difícil, vai ser fácil, é uma medida boa ou ruim? Isso é uma avaliação, sobretudo política, mas existe uma salvaguarda do direito. Não aconteceu no caso que eu disse dessa sentença de 2015 da Corte Constitucional, que declarou inconstitucional justamente uma previsão que, do dia para a noite, fazia com que papel moeda antigo de lira não valia mais. Então, as pessoas que, de repente, tinham em casa aquilo lá, não iam poder mais trocar por euros, né? Eles disseram, não, vocês não podem fazer desse jeito. Isso se aplica com muita... com uma analogia muito fácil com o caso em questão. Por quê? Porque o governo simplesmente mudou as regras do dia para a noite e não deu prazo nenhum para que as pessoas se adaptassem. Se fosse um ano, já seria irrazoável. Mas o governo deu prazo zero. Ou seja, não houve a menor condição de que qualquer pessoa pudesse agir. Porque, além de tudo, ele fez um decreto que é publicado no dia 28, mas cujos efeitos
se dão até o dia 27. Isso é uma coisa também inaudita, ou seja, nunca vista. Por quê? Porque ele faz um decreto que vale, ou seja, tem validade antes da sua entrada em vigor. Então, eu estou dizendo tudo isso para demonstrar para vocês, caso vocês ainda não tivessem visto, ouvido, como esse decreto é permeado de vícios de uma maneira muito, muito grave. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as chances de que exista uma decisão de inconstitucionalidade são muitíssimo grandes. Né? E a questão é, do ponto de vista prático, né, para aquelas pessoas que pretendem obter na justiça o reconhecimento da cidadania, todo histórico depõe em seu favor. Como vão agir os juízes, é óbvio que ninguém pode prever individualmente como cada juiz vai agir. Que existem elementos de incerteza que antes não existiam, não há a menor dúvida. Porém, todo o histórico, todos os precedentes indicam que as pessoas continuam sendo cidadãs italianas e vão poder solicitar à justiça italiana esse reconhecimento. Por quê? Porque ela vai pedir para que lhe seja aplicada a lei do momento em que ela nasceu, não a lei que está em vigor hoje. Né? Então, espero ter feito essa introdução para demonstrar como é sólido, né? Como é um direito sólido esse que nós queremos ver reconhecido dessas pessoas que são descendentes de um imigrante italiano e que receberam, por força da lei, de cada momento, a nacionalidade italiana. Porque o decreto, ele operou claramente com uma revogação de cidadania. O decreto, ele, unilateralmente, imediatamente, decretou que as pessoas não são mais cidadãos italianos. E é importante que fique clara uma questão. O decreto, se tivesse o decreto só tocado, seria muito difícil fazer isso do ponto de vista do texto da lei. Mas se tivesse o decreto só tocado aquelas pessoas que nunca reconheceram a cidadania, supondo que o decreto tivesse conseguido simplesmente fazer com que as pessoas que nunca reconheceram a cidadania não pudessem mais, continuaria sendo tudo inconstitucional. Porém, nós poderíamos pensar, bom, é aquela coisa, quem reconheceu, reconheceu, quem reconheceu, não reconhece mais. O problema e que dentro do quadro é uma parte da solução, é que o decreto ele vai muito além disso. O decreto, ele decretou a perda da nacionalidade de crianças já nascidas e não registradas ainda. Não sei quem tem me acompanhado, eu digo, meu primo, eu tenho um primo chamado Diogo, ele tem 2 filhos, o Luca e o Mateu. Eles são crianças ainda, acho que o Luca está com 6 anos, o Luca está com 6 anos, e o Mateu deve ter uns 4 anos. Meu primo é cidadão italiano desde o nascimento, etc. e tal, com a cidadania reconhecida, sei lá, uns 20 anos, foi negligente porque não registrou o casamento e os filhos, tá? Então, só um segundinho, que é a minha mulher que está falando. E então, no caso dos dois filhos do meu primo, o decreto, ele tirou a cidadania deles dois. Porque agora, os filhos do meu primo serão tratados pelo artigo 4, inciso 1 bis, da Lei de Cidadania. Ou seja, eles são tratados como menores estrangeiros. Eles não serão mais tratados como cidadãos desde o nascimento. E o que eu quero dizer? Por isso que é tão grave. Porque não é só para aquelas pessoas que nunca reconheceram.
é para todo mundo. Quem também, talvez alguns já tenham me acompanhado, todas as pessoas que obtiveram reconhecimento da cidadania pela Lei 379/2000, que é a cidadania trentina, todos aqueles que não registraram filhos menores até o dia 27 de março, e todos os filhos menores que vierem nascer a partir de agora não são mais cidadãos italianos e nem por benefício de lei podem fazer o pedido. Então, ou seja, literalmente o decreto ousou ao ponto de fazer com que pessoas que são cidadãs italianas, ou seja, você imagina que de repente pode ter um casal que ambos são cidadãos italianos porque são descendentes de trentinos e são pela Lei 379/2000. Então você tem pai e mãe italianos que, de repente, mês que vem vão ter um filho e esse filho não vai ser cidadão italiano. Ou seja, ele decretou que essas pessoas não podem mais ter filhos italianos no exterior. E os filhos menores que, porventura, não tivessem sido registrados, não são italianos mais. Ele cassou a cidadania italiana dos menores, que nasceram italianos. Por quê? Porque eles já nasceram de pessoas que eram italianas. Então, a gravidade do decreto vai muito além de impedir novos pedidos de cidadania. Ele toca toda uma população gigantesca de pessoas. Vocês tenham noção de que entre o Brasil e a Argentina existem inscritos nos consulados 2 milhões de pessoas. E que, com certeza, nós temos milhares e milhares de menores não inscritos no consulado, mas já nascidos. E que essas pessoas vão ter 1 ano para fazer isso e que muita gente vai ficar de fora. Então, eu estou dando esse cenário, que é um cenário absolutamente distópico, meio louco, para demonstrar como esse decreto cria situações absurdas. E, do ponto de vista da declaração de inconstitucionalidade, quanto mais absurdo, melhor. Repito, se o decreto tivesse se contido e tentado atingir somente os novos pedidos de cidadania, nós poderíamos até pensar, poxa, bom, os juízes vão pensar ali, talvez seja melhor parar com tudo isso, vão passar por cima aí de umas questões constitucionais, mas eles vão dar um jeito. Mas o problema é que o decreto não diz só isso. O decreto vai além, né? Ou seja, isso, nem que as cortes quisessem, isso pararia só na Corte Constitucional. Isso existe a Corte Europeia. E a Corte Europeia já declarou diversas vezes que não aceitaria a revogação unilateral de nacionalidade. Que não fosse razoável, que a pessoa não fosse avisada, né? Então, pessoal, para tentar resumir, que eu já passei muito do meu prazo aqui, o que eu quero dizer para vocês imaginar que nós não teremos o Poder Judiciário da Itália vai simplesmente negar todas as cidadanias e que depois não vai haver uma declaração de inconstitucionalidade de vários pontos do decreto, é algo que eu não vejo possível. Eu não acho que é possível imaginar que as cortes superiores, seja a Corte de Cassação, seja a Corte Constitucional, inclusive as cortes, os tribunais em primeira instância, vão considerar que isso tenha minimamente sentido, né? Ou seja, que possa minimamente ser considerado algo, do ponto de vista do bom direito, aceitável, né? Porque a quantidade de absurdos é tamanha que não há como imaginar que isso prospere, né? Então, eu acho que esse momento é um momento complicado, é um momento difícil, porém, do ponto de vista até das pessoas, nós temos que passar isso para elas, que é o seguinte, olha, o governo cometeu uma violência, um ato autoritário, e muito, mas muito, muito dificilmente, o Poder Judiciário será cúmplice disso e vai aceitar que uma série de princípios
básicos do direito e constitucionais sejam atropelados por um decreto-lei, né? Então, o histórico, repito, de decisões judiciais é bastante sólido, tá? Então, eu acredito que, desse ponto de vista, as pessoas que trabalham com isso têm que ter essa tranquilidade de passar que a situação, ela, obviamente, já não é a mesma, mas de que as pessoas devem, podendo, obviamente, né, porque isso comporta custos, elas devem buscar o seu reconhecimento, e eu acredito que é importante dizer para elas o seguinte, que não é uma questão, olha, faz agora, senão você vai perder, etc., porque eu não acho que é uma boa forma de querer convencer. Mas eu acho que um dos pontos positivos do decreto, se é que é possível tirar um, né, é o fato de que as pessoas vão ter que ficar um pouco mais atentas com relação à sua própria nacionalidade italiana, né? Ou seja, que elas não podem mais simplesmente deitar eternamente em berço esplêndido, que o dia que eu quiser, ela está ali para me servir. E isso o decreto deixa claro, e eu acho que é importante, por quê? Porque as pessoas que, de fato, têm interesse, elas precisam agir.